uma revolução. Como magos, a gente tem que estar aí no começo da revolução e pensando nas possibilidades do que a gente pode fazer de bom para a gente e para o mundo. Então, o Tiago, um dia desses, ele chega, me manda uma mensagem no Telegram, assim, fala: Rodrigo, olha esse artigo. Aí eu comecei a ler o negócio, eu vi um prompt de um assunto que eu não domino, que é gematria. Eu fui lá testar e explodiu a minha cabeça. Porque ali eu vi a possibilidade de aprender de uma forma mais fácil, não usando o ChatGPT para tudo, mas para pegar a teoria, comparar o que está sendo feito, fazer o cruzamento de dados e ali entender uma coisa que é bem complicada para mim. E se o AI estiver fazendo isso certo, a gente deveria testar esse prompt com gente que sabe gematria, fazer um Mayhem 2.0 aí depois, chamar os cabalistas aí, e testar a gematria da AI e ver se tiver certo, vai ser uma ferramenta fantástica. Hoje, antes de começar aqui, eu testei todos os prompts que o Thiago nos abençoou, e tem, inclusive, de enoquiano. Aí eu olhei assim e falei, nossa, o Robson deve explodir a cabeça com essa. Fala, Thiago. Bom, primeiro eu pedi desculpa para o Robson pelo enoquiano do prompt e fazer uma proposta, né? Acho que a gente pode fazer o primeiro... Ali acho que tem uns 10 prompts, será que já tem? Por aí. A gente pode pegar alguns prompts que são bem interessantes para o pessoal conhecer agora e deixar um próximo programa só sobre os prompts de Cabala. E aí a gente convida o pessoal que entende mesmo de gematria, o Yair Alon, o Frater Goya, mais alguém que entende de Cabala mesmo, de gematria, para eles avaliarem a resposta que ele dá para a gente. Aí a gente faz ao vivo isso. E hoje a gente pode pegar um que tem de invocação, que ele escreve um poema seguindo as orientações do Liber Astarte, do Crowley, e aí temos uma surpresa para vocês, né, Ivan? Podemos pegar o de alquimia, que foi o primeiro que eu fiz. Isso tudo começou porque eu queria facilitar a minha vida, né? A maioria dos meus projetos começa com um ato extremamente egoísta. Eu quero fazer uma coisa para mim, e aí, se fica legal, eu compartilho com a galera, senão eu escondo na gaveta. E a terceira, a gente pode pegar o de divinação, né? Que é uma patifaria lá com vários oráculos. E se der tempo, a gente pega algum outro. Só que antes da gente fazer isso, e aí eu queria que o Rodrigo pilotasse, porque aí eu fico observando de longe para ver como é que o usuário interage com o prompt, eu acho interessante, posso fazer uns comentários, mas queria que você testasse. Eu queria chamar o Paulo Jacobina para falar, porque uma das coisas que eu percebi ao fazer os prompts é quão importante é você saber fazer a pergunta. As primeiras coisas que você pergunta, o ChatGPT vai responder no basicão. Se você quiser mais, você tem que fazer mais. Se você quiser uma resposta melhor, você tem que perguntar de forma melhor. Tem até um livrinho infantil que eu lamento que eu não vou saber o título aqui, mas era que a minha mãe lia para mim quando eu era pequeno, que tinha um alienígena, e aí sempre que alguém fazia uma resposta, uma pergunta inteligente, o alienígena fazia uma reverência. Não era a pergunta, não era a resposta que importava, mas era a pergunta que era reverenciada lá no planeta, e isso acho que ficou comigo até hoje. E aí a gente lembra que essa questão de tirar a filosofia do programa de ensino, porque para colocar outras coisas mais urgentes, mas a gente vê que talvez a filosofia seja a disciplina mais importante mesmo, porque se o ChatGPT consegue fazer de tudo, talvez o mais importante seja saber como fazer as perguntas certas. E isso é um poder maravilhoso que a educação pode dar. Queria que o Paulo comentasse um pouquinho sobre isso. Tá, vamos ver se eu entendi mais ou menos o que você quer que eu faça. Né? De fato, né, dentro do chat GPT, assim como na vida, no final das contas, o que importa mesmo é a pergunta. É a pergunta que você vai fazer, porque você vai ter uma resposta que vai estar naturalmente vinculada a essa pergunta. E, no geral, a gente não presta atenção em como a gente faz essas perguntas, porque a gente tem muita informação que está dentro de nós, a gente faz uma pergunta simples, presumindo que todas essas informações foram projetadas dentro da nossa pergunta, quando não necessariamente isso aconteceu. Por exemplo, uma coisa corriqueira, né? Tinha um pouco de comida no pote,
né? E aí o pote foi fechado e foi para a geladeira e a pessoa perguntou, ué, você não vai comer? Essa pergunta parece ser a mais simples do mundo. Só que dentro da pessoa podem ter informações no sentido de, a comida vai estragar, então é bom você comer logo agora, ou você não está com fome, o que foi que aconteceu que você não quer comer, você comeu alguma outra coisa no lugar. Então você tem várias outras informações que não são passadas na sua pergunta, mas que elas estão implícitas para você, mas não para o outro. Além dessa primeira barreira, a gente também passa a enfrentar uma outra barreira, que é uma barreira de conceitos de determinadas ideias. Como, por exemplo, você vai estabelecer numa pergunta, sei lá, hipotética, querendo saber se o Deus das três grandes religiões monoteístas ditas ocidentais é o mesmo Deus. Então, você vai precisar definir o que é uma referência, o que é um sentido. Você precisa de ter determinados conceitos que você vai utilizar dentro da sua pergunta e como você vai atacar essas questões. Porque se eu tenho referência como a referência de uma expressão é a entidade que a expressão designa ou a qual se aplica, por exemplo. Beleza, eu tenho essa informação. Mas se eu parto de uma base que referência é outra coisa, a minha resposta vai estar diferenciada. Então, quanto mais informações eu puder passar dentro de uma conversa, seja com o ChatGPT, seja com uma outra pessoa, melhor fica essa informação. É como, por exemplo, o Rodrigo comentou sobre a questão de educação. O que eu faço dentro do Pedra de Afiar e da FRA quando eu dou aula? Eu tenho um determinado tema para poder falar. Eu costumo, antes de entrar no tema, eu dou 2 passos atrás, eu apresento uma série de conceitos que vão ser abordados naquele tema, porque, por mais que eu conheça esses conceitos, eu não sei se a pessoa com quem eu estou conversando sabe esses conceitos. Ou se, ao saber esses conceitos, se ela está dando o mesmo conceito para aquela expressão que eu estou utilizando. Porque senão eu posso falar uma determinada palavra e ela vai entender outra, como acontece muito no cenário ocultista. A gente fala sobre ciência. A ciência, para um cientista, é seguir o método científico. Ponto. A ciência, para um ocultista, é a capacidade de adquirir conhecimento. Que existe um ponto de interseção entre os dois, mas não é a mesma coisa para as duas pessoas. Então, quando eu vou falar com um cientista, eu tenho que saber, quando for falar ciência, que ele vai entender de um determinado jeito. Então, ou eu falo ciência como ele entende, ou eu falo a ciência adquirir conhecimento de uma outra forma para que ele consiga entender essa questão. Então, passa por todo esse preâmbulo que a gente tem que ter antes, e isso, desculpa, é prática, 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 não adianta você tentar. É que nem o Thiago comentou sobre curar o chat GPT. Você tem que fazer várias perguntas para você ir lapidando essas perguntas. E à medida em que você faz isso com o tempo, isso se torna natural e você consegue enxugar essas informações. Então, você vai passar a informação que é necessária para aquela conversa, para aquela pergunta.